E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então voltar-nos nessa aula para programar o nosso primeiro desenho dentro do OpenGL. Hoje nós vamos focar na escrita de um código usando o OpenGL moderno. O que significa escrever com o OpenGL moderno? Que eu vou então escrever diretamente na placa gráfica. Vamos dar uma recapitulada no que a gente falou no último vídeo. Eu tenho alguns passos, esses passos vocês vão verificar que eles não são tão simples, nós temos várias coisas para serem construídas, mas a partir do momento que você entende e faz esses passos, você pode desenhar qualquer outra coisa. Então a gente vai iniciar desenhando um ponto na tela e depois vocês vão perceber assim que com poucas alterações eu consigo pegar esse mesmo código que a gente vai trabalhar hoje e desenhar triângulos, um triângulo, dois ou vários, e a gente já falou sobre isso, eu posso representar qualquer desenho por triangulação. Então, faço lá vários vértices, que esses vértices se transformam em triângulos, e esses triângulos vão formar o desenho que a gente precisa. Então, vamos iniciar ali criando o vertex objeto, depois vamos criar o shader do vertex e do fragment, usando o GLSL para isso. Não vou utilizar um arquivo separado, vou colocar dentro do próprio código. Na próxima aula a gente separa isso, vai fazer com arquivos no header mesmo. Criar e compilar esses shaders que foram criados. Criar um programa para anexar o shader lá na placa gráfica. Linkar o programa e fazer a renderização, chamar a renderização para usar o programa e desenhar a primitiva, que nesse caso vai ser um ponto na tela. Eu tenho aqui essa pasta, template glfw. Vamos apenas fazer então uma cópia. Vamos duplicar essa pasta. Deixa eu só trocar o nome aqui. Vou colocar ali single point, ok? Baseado então naquele template, uma forma interessante de a gente começar trabalhando é fazendo o nosso VIO. Ele será do tipo inteiro, né? Então o GL int, o GL, porque é um tipo de dado do OpenGL, é um inteiro sem sinal, e vou chamar essa variável de VAO. O que é esse VAO? Nós falamos sobre o VAO no vídeo passado, ele é um Vertex Array Object. Ele é um tipo especial de objeto, né? Então a função dele é encapsular todos os dados associados a esse vértice, ao processamento do vértice. Então lembrem-se que vértice não é apenas uma posição. O vértice pode ter vários atributos. E dentro desse VAO, eu consigo ler e acessar os diferentes atributos desse vértice. Então, inicialmente pode ficar um conceito meio abstrato para vocês, mas com o passar do tempo que a gente for utilizando, eu acredito que vai ficar mais claro. A criação do OpenGL Shader é uma linguagem, né? Então essa linguagem ela é chamada de OpenGL Shading Language, que é o GLSL. Ela teve origem na linguagem C e tem sido modificada com o passar do tempo para que ela seja mais fácil de ser entendida e atenda aos propósitos de programação da placa gráfica. Se você tem alguma familiaridade com o C, você vai descobrir algumas semelhanças aí na hora de a gente criar esse código. O código fonte, né, do nosso shader, ele é feito dentro de um shader object. Então esse shader object ele é compilado, daí dessa forma muitos shaders objects eles são linkados em conjunto para formar o nosso program object. Então vamos começar a criação, né, dessa nossa, vou colocar aqui função para escrever o shader program. Então essa função nós vamos chamar ela de startup. E para cada um, né, então para o nosso vertex shader, nós vamos criar uma string que vai conter então o nosso código em GLSL. Essa constante, essa string, eu vou colocar ela dentro de uma variável utilizando o tipo static constant do C++.
ele vai ser um ponteiro para essa variável e eu vou chamar ela de vs_source. Como ela é uma variável do tipo char, eu posso escrever dentro dela textos conforme a especificação da linguagem GLSL. A primeira informação que eu preciso passar para o meu Program Shader é a versão que eu quero utilizar do meu OpenGL Shader. Nós vamos colocar aqui versão 3.3, como eu já falei para vocês também em aulas anteriores. A partir da versão 3.3, a gente já consegue, então, criação de shaders. Então, a gente pode colocar dessa forma. Vou colocar aqui, só deixa eu tirar esse barraíno para ele pular a linha. Vou ter que colocar uma linha em branco aqui, opa. Vou apenas colocar uma linha em branco aqui para ficar mais organizado. Como a linguagem GLSL é baseada em linguagem C, ela tem um programa principal. Então, nós vamos colocar aqui void main void. Não vai ter retorno de nada. Parece meio estranho de início, né, a gente escrever dessa forma, escrever uma linguagem como se fosse uma string, mas pense que eu vou pegar essa string que eu estou escrevendo agora e vou linkar ela e vou colocar ela dentro da placa gráfica, lá ela vai ser compilada e vai ser executada. Dentro do meu programa principal, então vejo que tem mais uma facilidade, né, que semelhante também ao que a gente já estava acostumado lá em linguagem C, que eu abro e fecho chaves para definição de limitação do que vai estar dentro do meu programa principal. Como eu estou usando esse primeira escrita para criação do meu vértice, a única coisa que eu vou passar aqui vou colocar uma variável, e essa variável, que eu estou chamando de GLPosition, ela vai receber um vec4. O que é um vec4? O vec4, se eu estou utilizando o vec4, ele é um tipo específico do OpenGL e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre ele. Acho importante a gente voltar aqui nesse desenho, né, que representa as nossas coordenadas normalizadas. Então, aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Porém, se nós formos pensar que eu posso ter, então, além do eixo X e Y, eu também posso ter um eixo Z que vai representar para mim a profundidade, eu tenho então que os meus pontos do vértice, então o meu vértice, eu posso representar ele com os seguintes valores. Se eu imaginar que eu tenho no eixo X, vamos colocar aqui, então no X eu tenho esse ponto, que é 1, e no eixo Y, para ele ficar aqui, né? Então, no eixo Y eu tenho a posição 0. Se eu não tenho uma representação em 3D, se a minha representação é só 2D, como vai ocorrer inicialmente para nós, no eixo Z eu também tenho o valor 0. O último valor eu tenho 1 para a posição e 0 para a direção, a gente vai entender isso mais tarde. Nós colocamos 1, então aqui representa o eixo X, aqui o valor do eixo Y, do Z, que vai fazer essa noção de profundidade, ok? Então, se eu quero desenhar um ponto nessa posição aqui, eu preciso definir que no eixo X o valor dele é 1, no eixo Y ele é 0, ou seja, ele está na linha aqui do 0, 0, no Z, 0, porque a gente não está fazendo um desenho 3D, e o 1, porque eu estou falando de uma posição, e colocaria 0 se nós estivéssemos, então, nos relacionando com a direção do vetor. Então, voltando para o nosso código, vejam que para fazer a definição da posição, eu estou tentando escrever aqui um código que informe para o GLSL que eu vou ter um vértice, e esse vértice ele tem um valor no eixo X, um valor no eixo Y, um valor no eixo Z, e aquele valor final lá que a gente vai estudar para frente. Eu posso representar isso como uma matriz.
Então, eu posso dizer que o meu vértice, ele tem um valor no eixo X, um valor no eixo Y, outro no Z. Então, veja que eu tenho aqui uma representação de um vetor. Exatamente isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai criar nesse GL Position um vetor de 4 posições. O vetor de 4 posições, na posição 1.0, 0.0, 0.0 e 1. Vamos só empurrar isso aqui um pouquinho mais para cá. Essa variável do tipo vec4, que é um vetor, ela faz parte do pacote que nós temos que incluir aqui em cima. Ela faz parte do pacote do OpenGL Mathematics. Então, para isso, eu vou fazer uma inclusão aqui, vou colocar a biblioteca que permite eu trabalhar com os tipos de dados definidos por essa biblioteca. Voltamos aqui para finalizar, então, essa primeira parte que representa a escrita do código em GL, SL, que na verdade ele está fazendo muito pouco, né, pessoal? Ele está simplesmente criando uma. Ele forma a primeira versão dentro do programa principal, eu defino uma variável que ela vai ser do tipo vec4 e vai receber esses valores. Vamos só colocar um ponto e vírgula aqui. E agora nós podemos fazer a mesma coisa. Vamos criar uma outra variável do tipo char, ponteiro para char, para representar o nosso fragment shader. Vou colocar esse nome também da mesma forma. O primeiro parâmetro que nós escrevemos novamente é a versão. Vou só dar um espacinho aqui. Vejam que aqui eu tenho apenas a posição que representa esse vértice. Como eu estou tratando de fragment shader, e aí se vocês forem lembrar, um fragment shader, se vocês forem lembrar, eu tenho ali, então, um plano, né, do eixo Y e o eixo X, mas se eu for transformar isso numa tela do computador, eu tenho para cada posição a representação de um pixel. Vou colocar aqui como sendo 0, 0. Talvez a representação de ponto não fique tão claro, mas se eu tenho, por exemplo, eu quero desenhar um triângulo. Então, eu tenho esses 3 vértices que representam aqui o meu triângulo, né? Vou chamar isso aqui de vértice 1, vértice 2 e vértice 3. Então, são, né? Eu teria vértice 1, que ele vai ter o valor de x, y, z. O vértice 2, também com valores de x, y e z. E o vértice 3, da mesma forma. Então, isso aqui são valores de vértice. E se vocês forem lembrar dos vídeos anteriores,
Dependendo da primitiva que eu utilizar, esses vértices aqui eles podem ser unidos. Então, se eu usar uma primitiva chamada triangle, ele vai fazer a junção desses três vértices, desenhando para nós um triângulo. Todo esse espaço aqui de pixels que representam esse triângulo, ele é definido pelo Fragment Shader. Então, o que acontece? O Fragment Shader, ele vai informar para a GPU uma saída dentro do meu espaço, aonde eu devo então fazer o preenchimento, quais são os pixels que eu devo preencher, com que cor, se ele vai ter textura, esse tipo de informação, ok? Mas é importante que vocês entendam agora, nesse momento, que o Fragment Shader proporciona uma saída, e essa saída é o desenho finalizado ou a região em pixels que vai ser coberta por aquela determinada cor. Dessa forma, o nosso Fragment Shader, ele tem uma saída. Essa saída é um VEC4, do que eu vou chamar de Color. Também temos que lembrar que uma cor, vou colocar aqui como uma cor, ela é representada no canal RGB a red, green, blue and red, green, blue e alpha. A gente não vai usar a opção alfa por enquanto, porque ele está mais relacionado à transparência. Então eu faço uma definição no canal vermelho, verde e azul, e a junção desses três canais permite que eu faça uma definição de cor. Da mesma forma como aconteceu com o Vertex Shader, o Fragment Shader também tem um programa principal. Isso é meio trabalhoso, pessoal, mas mais uma vez relembrando, uma vez que a gente tenha criado tanto o Vertex como o Fragment Shader, eu posso reutilizá-lo para fazer outros desenhos ou colocar isso aqui dentro. A ideia depois, vocês vão verificar que eu vou separar isso, em arquivos. E aí, se eu tiver que fazer alguma alteração dentro do meu desenho, basta que eu mexa somente nas informações aqui dentro desse código. Então, a variável color, né, que é uma variável de saída, e ela é do tipo VEC4, eu vou colocar alguma informação de cor ali. Então, eu vou colocar 0 no canal vermelho, 0.8 no canal verde, 1.0 no canal azul e eu deixo como 1.0 no canal alfa. Vamos então fazer um resumo do que foi feito nessa aula. Nós basicamente criamos então uma string, né, aquela static constant char, é um ponteiro para uma string, e dentro dessa string nós temos o código em GLSL. Esse código, ele é um código numa linguagem de programação, e agora os próximos passos que faremos na próxima aula é criar e compilar, né, o Vertex Shader e o Fragment Shader. Depois de criado e compilado, nós temos que criar o programa, anexar esse shader no programa, linkar esse programa e fazer uso efetivamente do programa para criar então o nosso primeiro desenho. Ok? Espero vocês na próxima aula. Até mais!